Olá, meu amigo, minha amiga. Bom, esse tema que nós estamos estudando aqui é um tema que demanda realmente detalhe, informação e devagar, porque a própria Bíblia explica o que significa logo após o sábado ou ao amanhecer de domingo, e nós precisamos tomar muito cuidado para não tropeçar nesses detalhes, tá certo? Só que antes, dá um like aí, deixa um like, se inscreva no nosso canal, tá certo? E também aciona o sininho para que quando a gente der continuidade nas postagens, vocês fiquem sabendo, tá certo? Vamos lá. Bom, como você viu, no vídeo anterior nós paramos que nós iríamos ver em outras traduções das escrituras o que significa a palavra amanhecer. Vamos ver um pouco dessas traduções então. Lembrando que nós temos que realmente considerar outras traduções, tá certo? Na versão revisada e versão americana está escrito assim, ó, na tarde de sábado. Almeida, revisada e atualizada, no findar do sábado. No Peshitta Siríaco e no encerrar do sábado. Novo Testamento da União Americana da Bíblia, publicada pela Sociedade Publicadora Batista Americana. Era tarde no sábado. Jim Alfred e no fim do sábado. Rotterman, na tarde da semana, quando estava a ponto de amanhecer o primeiro dia da semana. George Hicker Berry, em seu Novo Testamento grego interlinear, na tarde do sábado, quando estava escurecendo para o primeiro dia da semana. James Moffat, no encerramento do sábado, quando o primeiro dia da semana estava amanhecendo. A tradução grega, o palimpsesto sináitico, confirma as traduções citadas. Diz assim: na tarde do sábado, quando o primeiro dia da semana amanhecia. A tradução grega original revela que não há erro na versão King James em Mateus 28:1. Vejamos uma tradução de Mateus 28, de 1 a 7. Na tarde de sábado, quando estava escurecendo para o primeiro dia da semana, vieram Maria Madalena e a outra Maria para ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor vindo tirou a pedra da porta e estava sentado sobre ela. E sua aparência era como de um relâmpago e o seu vestido branco como a neve. E com temor dele os guardas que cuidavam tremeram e estavam como mortos. Porém o anjo, respondendo, disse às mulheres: não temais, porque sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressuscitou, como disse. Vinde, vede o lugar onde foi posto o Senhor. E ide logo, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Bom, isso significa, confirmado com a tradução interlinear do Novo Testamento grego por George Hicker Berry, PhD, Universidade de Chicago e Universidade de Colgate, Departamento de Línguas Semíticas. As duas traduções se juntam. Assim, à primeira vista, poderíamos estranhar que a ressurreição tivesse ocorrido antes do pôr do sol. Entretanto, pensando mais detidamente, descobrimos que é exatamente nesse momento do dia em que deveria acontecer, e tinha que ser assim, para que as palavras proféticas do Salvador se cumprissem exatamente como ele disse. Até aqui encontramos o tempo aproximado da ressurreição. Sim, no fim do sábado semanal. Porém, quando comparamos com o tempo em que se presume que o mestre foi posto no túmulo, a investigação que fizemos sobre o elemento tempo em nosso estudo parece ainda mais confusa. Se o Messias, como se diz, foi colocado no túmulo antes do crepúsculo da sexta-feira e ressuscitou antes do crepúsculo do sábado, logo esteve no túmulo somente um dia, 24 horas, ou seja, um dia e uma noite só. E isso não pode ser verdade, porque então não teria sentido nenhum dizer que o dia depois da ressurreição era o terceiro dia desde que aconteceu.
Lucas capítulo 24, verso 21 diz assim, vamos lá. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia de que essas coisas aconteceram. O mestre disse que estaria no túmulo 3 dias e 3 noites, portanto, visto que ele ressuscitou no fim do sábado, temos somente que contar para trás até o tempo que ele profetizou que estaria ali, para determinar quando foi posto no sepulcro, certo? Esta conta para trás nos leva precisamente ao crepúsculo de quarta-feira, o que significa que o nosso Salvador foi crucificado nesse dia e não na sexta-feira. Agora, pode-se ver claramente porque eu fiquei algum tempo com a pergunta referente ao tempo em que o Salvador saiu do túmulo, para poder responder à pergunta anterior. Lembra? Quando o Cristo foi posto no túmulo. Porém, poderia se perguntar, como pode ser assim então? Como pode ser isso? Como poderia o Mestre ser crucificado na quarta-feira, quando está claramente relatado que o dia da crucificação foi o dia da preparação para o sábado? Como é que pode? Parece que tem uma contradição aí. Se nós contarmos do crepúsculo do sábado 3 dias para trás, cai numa quarta-feira. E como é que pode ser numa quarta-feira se está relatado que foi a crucificação dele, o dia da preparação, o dia anterior ao sábado? É isso que nós vamos descobrir. O João, o evangelista, nos dá exatamente a resposta que a gente procura lá no capítulo 19, verso 31. Vamos lá. Então os judeus, porque era a véspera da Páscoa, para que os corpos não fossem retirados da cruz no sábado, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Isto mostra que o Cristo foi crucificado um dia antes do chamado grande dia de sábado, correto? Este era o sábado, o 7º dia da semana? Era esse sábado? Não, não era. Não podia ser, porque o sábado semanal, designado como descanso nos 10 mandamentos, nunca se lhe chamou ou referiu como sendo um grande dia. Acrescenta-se aqui ainda que João esclarece que o dia anterior à Páscoa é que se chamava preparação. Vamos lá, 19 de João, verso 14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse-lhe aos judeus, eis aqui o vosso rei. Esta preparação não era, portanto, uma preparação para o sábado, 7º dia, mas preparação da Páscoa. Alguns argumentam que este grande dia de sábado especial ocorreu no mesmo dia do sábado semanal. No entanto, é de suma importância recordar que a Páscoa sempre ocorreu no dia seguinte da noite de lua cheia, tá? E o dia seguinte da lua cheia neste ano da crucificação foi precisamente na quarta-feira, 14 de Nisan. Portanto, a Páscoa não pode ter sido neste ano, num sábado semanal. Nisan é um mês judeu que corresponde a parte do mês de março e uma parte do mês de abril do nosso calendário, tá ok? Os dias da semana são os mesmos nos dois calendários, tá? Quarta-feira no calendário judeu é quarta-feira no gregoriano. 2 sábados naquela mesma semana. Com uma simples comparação de textos, prova que na semana da morte do Salvador houve 2 sábados. O primeiro dia dos Asmos, que caía no dia 15 de Nisan, e que nesse caso foi na quinta-feira, e o sábado do 7º dia da semana. Para melhor você entender, vamos tomar aqui um fato ocorrido neste período, ou seja, a compra de material e o preparo das especiarias para se ungir o corpo do Messias, tá certo? Vejamos quando isto ocorreu, segundo o relato de Lucas 23, de 54 e 56. Vamos lá. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento.
Por esta passagem fica claro a ordem de acontecimento das coisas aqui, tá certo? Primeiro, já estava terminando o dia da preparação com o pôr do sol e começando o sábado. Já não havia mais tempo para comprar e preparar as especiarias para ungir o corpo do mestre, pois já era sábado, tá certo? Segundo, o verso 54, no entanto, fala que elas, as mulheres, prepararam tudo antes do sábado e que repousaram nesse dia, conforme ordenava o mandamento, correto? Então, como vamos entender essas aparentes contradições? Se já estava iniciando o sábado, como é e quando elas compraram e fizeram os preparativos, se o verso final nos prova que elas observaram o sábado? Difícil, né? Muito difícil, né? Comparemos agora o mesmo assunto com o descrito em 16, Marcos capítulo 16, verso 1. Vamos lá. E, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Veja, elas compraram. Este texto, amigo, parece complicar mais. Mas é aqui que se esclarecem os fatos, pois fala que as mulheres foram comprar especiarias depois do sábado. Lucas, no verso 54, nos disse que esse preparo ocorreu antes do sábado e Marcos disse que foi depois. Como harmonizar essas coisas agora? E agora? Ficou tudo atravessado? A grande esclarecedora verdade é que naquela semana houve 2 sábados. Um cerimonial ocorrido na quinta-feira, ou seja, o primeiro dia da grande festa dos asmos, e o outro, o 7º dia da semana, ou o sábado citado pelo 4º mandamento do Decálogo. Você consegue compreender? Vamos lá. Vamos tentar deixar um pouquinho mais claro para você. O nosso Salvador foi crucificado na quarta-feira à tarde, ok? Na quinta-feira era um sábado cerimonial. Nós vamos ver um pouquinho mais detalhado para frente, tá certo? Na sexta-feira era outro dia de preparação. Quarta-feira, dia de preparação. Quinta-feira era um sábado, o grande sábado. Eu tenho vídeo aí no nosso canal que fala exatamente disso, tá? Que fala sobre sábados, festas e luas novas. Ali vai ficar muito mais claro para você. Mas aqui, vamos lá. O nosso Salvador, ele foi crucificado e morreu na quarta-feira, que era o dia de preparação que antecedia o sábado cerimonial. Quinta-feira. Sexta-feira era o dia da preparação do sábado semanal. Tá certo? Tá claro. Você indo atrás das informações, aí fica tudo mais claro. Assim que o mestre morreu no dia 14 de Nisan, uma quarta-feira, também considerado o dia da preparação. Foi sepultado no final deste dia, próximo ao pôr do sol, portanto já quase na virada para a quinta-feira, que por sua vez era o dia dos asmos, um sábado cerimonial e festivo, ok? Foi depois desse sábado cerimonial, ou quinta-feira, que as mulheres compraram e prepararam as especiarias, o que harmoniza perfeitamente com Marcos 16, verso 1. Uma vez preparado o material para ungir o corpo do Messias, o que certamente se aprontou na sexta-feira, no sábado semanal, elas repousaram conforme o preceito da lei e no primeiro dia da semana foram cedo para fazer a santa unção. Ficou claro? Tá certo? Isso harmoniza também lá com Lucas 23, 54 e 24, verso 1, com Marcos 16, 1 e verso 2. Confira lá. Portanto, fica claro que naquela semana houve 2 sábados, dissipando-se assim quaisquer possíveis dúvidas nesse assunto. Tá certo? Outros dias chamado sábado. Nós vamos ver um pouquinho disso no próximo vídeo. Tá certo? Um abraço e até lá!